Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao WM Concursos. Aqui, quem está falando com vocês é o professor Elber de Direito, de Legislação. Vamos dar continuidade ao nosso estudo para a sua prova, tá joia? Hoje nós vamos trabalhar o direito constitucional ainda, né? Vamos trabalhar hoje o direito à nacionalidade, que está previsto no artigo 12 ao artigo 13 da Constituição da República de 88, beleza? Então vamos caminhando lá. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 3 trata da nacionalidade. Interessante para que nós possamos entrar nos artigos, provavelmente dito, né, o artigo 12, principalmente, né, o artigo 12 da Constituição, vamos fazer uma contextualização jurídica acerca dessa temática, tá joia? Olha lá, a nacionalidade, nós vamos ver que ela pode ser de duas formas, ou primária ou secundária. Quando eu falo que é a nacionalidade primária, é o que nós chamamos de brasileiros natos, né? Ou seja, de maneira involuntária, com o nascimento, né? A partir do nascimento, nós somos brasileiros natos. Olha só que interessante, nós temos dois critérios que a doutrina coloca como brasileiros natos, né? A questão do ius solem, que é a regra, né? Ou seja, nasceu em território brasileiro, e o critério ius sanguine, é um caráter de exceção, que é aquele que não nasceu no território brasileiro, mas tem sangue brasileiro, né? E nós chamamos, então, de brasileiros natos. E a segunda situação é a nacionalidade secundária, ou também chamada de derivada ou adquirida, que nós chamamos também, que o artigo 2 estabelece, de brasileiros naturalizados. E nesse caso, ele não tem o nascimento, né? Ela já não nasce com a pessoa. Ele adquire essa nacionalidade em ato volitivo, ou seja, tem que ser por ato de vontade própria adquirir uma outra nacionalidade, que seja, por exemplo, o caso do brasileiro naturalizado, tá joia? Então, ainda diante da doutrina, né, só para a gente entender, é bom esses quadros que facilitam o nosso estudo, né? Então, nós temos a nacionalidade a primária, que chamamos de originária, que é chamado de brasileiros natos, né? Que é aquele que ele adquire com um nascimento, chamamos de ato unilateral, ele independe da vontade dele, ele não precisa ser um ato volitivo, né? É um ato involuntário, e nós temos a naturalização, né? O brasileiro naturalizado secundário, é aquele que busca dupla nacionalidade. Aí, no caso, é um ato bilateral, ele depende de um requerimento dele, ele tem que buscar adquirir essa nacionalidade, tá joia? E olha que interessante, quando a pessoa adquirir a nacionalidade, ela faz parte do povo, igual no estado do povo brasileiro, né? Alcança lá tanto os brasileiros natos e naturalizados de um estado, é o povo. E consequentemente, tem o poder de exercer a cidadania. Então, quando um brasileiro nato ou naturalizado, ele adquire a cidadania, né? Ou seja, ele está em gozo dos seus direitos políticos, né? Sabemos muito bem que, no caso, tanto os brasileiros natos, os brasileiros naturalizados, eles podem participar, né, das questões políticas, tanto de alistamento eleitoral, quanto de situações de elegibilidade eleitoral. Agora, nós iremos ver que, em alguns casos, o brasileiro naturalizado ele não pode exercer alguns tipos de cargos públicos. Nós iremos ver lá no artigo 12, parágrafo 3º, né? E a população que engloba todas aquelas pessoas que estão residindo, que estão no país, né? Tanto os brasileiros, natos naturalizados, quanto também os estrangeiros e aqueles que nós chamamos de apátridos, ou seja, aquele que não tem uma pátria, né? Ou seja, aqueles que não possuem uma nacionalidade. Agora, olha o cuidado que a norma coloca. Estrangeiros e apátridos não são cidadãos brasileiros. Se eles não são cidadãos brasileiros, lógico, eles não vão participar do alistamento e da elegibilidade eleitoral, que nós iremos tratar isso lá no artigo 14 da nossa Constituição. Tá joia? Então, vamos adentrar, então, no artigo 12, no capítulo 3º, que trata dos brasileiros. Olha lá, então, antes mesmo de entrar no artigo 12, nós já estabelecemos que nós temos dois tipos de brasileiros, os brasileiros natos e os naturalizados. E lembrando que nós destacamos já, né, que o brasileiro nato é aquele que tem a nacionalidade involuntária, chamado de nacionalidade originária. Resulta de um fato natural, ou seja, o nascimento, né? Professor, o que é, na verdade, uma nacionalidade?
A nacionalidade é um vínculo jurídico-político de um cidadão, de uma pessoa com o país, ou seja, com o Estado, né? Então, é um vínculo jurídico que ele faz com determinado Estado, determinado país, tá joia? E o Brasil adota dois critérios para estabelecer o brasileiro nato. O critério ius solem e o sanguíneo. O critério ius solem é aquele critério que nasceu em solo brasileiro. O critério ius sanguíneo é aquele que não nasceu no território brasileiro. É aquele que nasceu no território estrangeiro, mas tem sangue brasileiro, tá joia? Olha só, nós temos aqui uma figura, a doutrina coloca, de duas figuras. Aquele ser polipátrido, pátrida, ou, no caso, em tela, tem duas ou mais nacionalidades, vincula-se a mais de um Estado, ou a pessoa apátrida, aquela que não tem uma nacionalidade, chamada de hemátios, né? Também a doutrina coloca. Interessante, gente, destacar que a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, estabelece que a pessoa não deve ser privada, olha lá, de uma nacionalidade ou de mudar de nacionalidade. Então, a própria Declaração de 48, que tem um status de superlegalidade, que ela foi promulgada, ratificada pós-Segunda Guerra Mundial, que tem lá, ela foi criada por uma resolução 217A da ONU, que aplica de maneira universal, estabelece que ninguém pode ser privado de uma nacionalidade ou de mudar de nacionalidade. Importante nós destacarmos. Então, vamos lá. Então, vamos para o critério os brasileiros natos, né? Artigo 12, inciso 1º, linha A. Então, quem que vai ser brasileiro nato? Primeiro critério, ou nascidos no Brasil, na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, olha só, mas desde que estes, ou seja, estes pais estrangeiros, não estejam a serviço do seu país. Olha que interessante, aqui o critério adotado é o critério ius solem, ou seja, aquela criança nasceu no Brasil. Se ela nasceu no Brasil, via de regra, ela é brasileira. Agora, tem exceção, professor? Sim. Olha só, se os pais forem estrangeiros, eu tenho duas situações cumulativas para que aquela criança não seja brasileira, seja estrangeira. Primeira questão cumulativa: os pais, os dois, têm que ser estrangeiros, né? Tanto o pai quanto a mãe têm que ser estrangeiros. E agora, um dos dois tem que estar a serviço do país deles de origem. Por exemplo, eu citei o caso aqui, ó, João e Maria, são americanos, estão a passeio no Brasil. Maria está grávida de Pedro e realiza o parto em São Paulo, ou seja, dois americanos no Brasil passeando, né? E Maria está grávida e o menino nasce no Brasil, em São Paulo. Este será brasileiro nato, essa é a regra. Então, se dois americanos, né, estão passeando no Brasil e o menino, a Maria, né, está grávida e que é americana, o menino nasce no Brasil. Via de regra, é brasileiro nato. Agora, se um dos dois, ou João ou Maria, que são americanos, estiver a serviço dos Estados Unidos da América, Pedro vai ser americano, né? Então, no caso, a regra, o critério ius soli, nasceu no Brasil, é brasileiro nato, exceto se for de pais estrangeiros, lembrando que os dois têm que ser estrangeiros, tá joia? Porque se for um estrangeiro e o outro brasileiro, aí não, da mesma forma vai ser brasileiro nato, é o que eu coloquei ali no item seguinte, olha lá. Caso João e Maria seja brasileiro, né, Pedro seria brasileiro nato, ou seja, a mãe e pai tem que ser obrigatoriamente estrangeiro para que o filho seja americano. Então, no caso, se tem que acumular os dois critérios, os cumulativos, os dois pais têm que ser estrangeiros e um deles esteja a serviço do seu país de origem. Caso contrário, aquele menino vai ser brasileiro nato, tá joia? Olha lá, vamos agora ao critério, saímos do critério ius solem, vamos ao critério ius sanguíneo, a questão do sangue. Olha lá, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, aqui olha só, eu só tenho a necessidade de ter o pai ou a mãe, não precisa ter os dois, né? Desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil, da República Federativa do Brasil. É o exemplo. Então, João e Maria são brasileiros, né? João ou Maria é brasileiro, não precisa ser os dois. Diferente lá dos americanos, né? A questão da linha A. Aqui na linha B, tem que ser o pai ou a mãe brasileira. Eles estão nos Estados Unidos da América. Vamos dar um exemplo, né? A Maria está grávida e o menino nasce lá. Vai ser brasileiro ou estrangeiro? Depende. Se um deles estiver a serviço do Brasil, esse menino vai ser brasileiro nato.
Agora, se não estiver a serviço do Brasil, né, aí, no caso, ele vai ser americano, vai ser estrangeiro. Então, aqui são dois requisitos: ser filho de pai ou mãe brasileira, ou de ambos, tanto faz. E o pai ou a mãe, se estiver a serviço do Brasil, precisa estar a serviço do Brasil. Caso não esteja a serviço do Brasil, no caso em tela, não será brasileiro nato. Tá joia? Vamos lá na linha C. Os nascidos no estrangeiro, também é o critério ius sanguíneo, né? Questão de sangue, não está no território brasileiro, né? Questão de ius sanguíneo, questão de sangue. Nasceu no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro. Mesma coisa, de pai ou mãe brasileira, não precisa ser os dois, tá joia? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Por exemplo, então tá o pai ou a mãe brasileira, tá lá nos Estados Unidos, passeando, né? E a mãe dá luz ao filho lá no estado estrangeiro, por exemplo, nos Estados Unidos. O que ele tem que fazer? Pegar essa criança e ir lá na repartição brasileira, lá nos Estados Unidos, e fazer o devido registro. Então, também ele vai ser brasileiro nato. A quarta situação, ou essa criança, no caso, ela venha residir no Brasil, né, lógico, depois que atinge a maioridade, ou seja, 18 anos, e opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Então, esses quatro critérios nós chamamos de nacionalidade potestativa, que ele venha residir no Brasil e opte a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Então, nesses critérios que nós estabelecemos aqui, eles serão brasileiro nato, serão brasileiros natos. Olha lá, então um resuminho legal. Nacionalidade originária, nasceu de fato, de um fato natural, é o nascimento, originário, o nascimento é o brasileiro nato, é originária quanto à aquisição, é o brasileiro nato. Dois critérios, critério ius solem, território brasileiro, chamamos de critério territorial temperado, né? Que no caso o estrangeiro, né, se não tiver a serviço do país, vai ser um brasileiro nato. Agora, se um dos dois estrangeiros, pai ou mãe estrangeiro, né, os dois estrangeiros, e um deles esteja a serviço, por exemplo, do estrangeiro, dos Estados Unidos da América, aí vai ser estrangeiro. Então, no caso, por isso que nós tratamos de ser um critério territorial temperado. E o último critério é o critério ius sanguíneo, que não nasceu no território brasileiro, mas tem sangue brasileiro, né? Ou está a serviço do Brasil, ou registrou a criança numa repartição, ou essa criança atingiu a maioridade, vem a residir no Brasil e optou a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Lembrando, quando uma pessoa ela tem nacionalidade, nós chamamos, né, que ela tem tanto direitos, né, oriundos, né, faz parte do povo brasileiro, tanto também obrigações. Né? Olha aí, aqui também é outro critério que nós estabelecemos, justamente aquilo que nós já destacamos, tá joia? E vamos ver agora, então, a chamada nacionalidade derivada ou adquirida. Chamamos de brasileiros naturalizados. Nós vimos no inciso primeiro os brasileiros natos. E agora nós vamos trabalhar os brasileiros naturalizados. São dois. Olha só. Primeiro, a linha A. Os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Então, busca o quê? Uma nacionalidade derivada ou secundária. Depende sempre de um ato volitivo, ou seja, tem que partir da vontade da pessoa, né? Tem que ser manifestamente adquirida pelo interessado. Ele tem que se manifestar de maneira expressa esse interesse de buscar a nacionalidade brasileira. Tá vendo? Então, tá joia? Então, no caso, nós temos aí uma naturalização ordinária, que é essa oriunda de língua portuguesa. Professor, dê exemplo aí de países originários de língua portuguesa. Nós temos aí Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. São países de língua portuguesa, tá joia? Então, no caso em tela, aqui, primeiro, tem que ter um ano ininterrupto, ou seja, tem que residir no Brasil de maneira ininterrupta durante um ano, e tem que ter idoneidade moral. E essa idoneidade, logicamente, ela vai ser atestada pelos órgãos competentes do Brasil, tá joia? Vamos lá. E letra B, estrangeiro de qualquer nacionalidade, né? Que pode adquirir a dupla nacionalidade, a nacionalidade brasileira, ser brasileiro naturalizado, que nós chamamos de naturalização extraordinária. Olha só, ele tem que residir no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto, né? E sem condenação penal. E, logicamente, também um ato volitivo tem que requerer a nacionalidade. Por exemplo, o americano, o alemão, o argentino, quer buscar a dupla nacionalidade, quer
ser brasileiro naturalizado. Então, quais são os requisitos? São dois, professor. Ele tem que residir no Brasil de maneira ininterrupta, 15 anos, né? No mínimo 15 anos. O que é de maneira ininterrupta? Tem que estar direto no Brasil, não pode sair, né? E sim, condenação penal. Lembrando que a condenação penal é aquela sentença penal transitada em julgado, ou seja, aquela sentença chamada transjulgado ou sentença irrecorrível, tá joia? Nós chamamos isso de naturalização extraordinária, porque não é oriundo de língua portuguesa, tá joia? Então, chamados de brasileiros naturalizados. Aí tem um resuminho legal que nós colocamos aí para que você facilite o seu entendimento do seu estudo, tá joia? Olha aí, outro resuminho legal, a diferença de brasileiros natos e naturalizados, tá joia? Bem legal. Outro resuminho para facilitar o seu estudo. Então, esses resumos, gente, é muito bom mesmo, né, para que você consiga assimilar e decorar, né, não só entender, mas decorar também, né, essas diferenças de brasileiros natos e naturalizados. Aí vem o parágrafo primeiro estabelece: aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Então, olha que interessante. Aqui, gente, o português ele nem precisa nem se naturalizar brasileiro, porque os direitos inerentes aos brasileiros naturalizados serão também garantidos aos portugueses, né, que residem no país. Logicamente, tem exceção aos direitos do brasileiro naturalizado em regra português. Por exemplo, no caso português, ele não tem a cidadania brasileira, né? Então, por exemplo, ele não pode participar nem do alistamento, nem da elegibilidade eleitoral, mas outros demais direitos ele pode sim ser garantidos, desde que haja reciprocidade lá em Portugal, da mesma forma com os brasileiros lá que residem em Portugal, tá joia? Isso é importante nós destacarmos. Olha lá, a própria Constituição estabelece, gente, que a lei não pode fazer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Não pode, né? Não pode. Agora, tem exceção? Sim, salvo nos casos previstos na Constituição. Então, aqui, gente, só para a gente destacar, nós estamos aí tratados com isonomia, com igualdade, né? Tanto o brasileiro nato, o naturalizado. Logicamente, isso não é de maneira absoluta, existe uma relativização. Por quê? O parágrafo terceiro vai estabelecer uma diferença que somente brasileiros natos podem exercer alguns cargos. Vejamos, olha lá. São privativos de brasileiro nato os cargos. Nós temos aí uma lista taxativa e somente esses cargos, logicamente, né, serão preenchidos por brasileiros natos. Professor, por que esses cargos serão preenchidos por brasileiros natos? Por questões de segurança, por questões mesmo de soberania daquele país. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal. Cuidado que aqui não é o presidente do STF, sim todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas, o oficial, né, das Forças Armadas, e o ministro de Estado da Defesa, que é o chefe das Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, só para a gente entender, esses cargos, eles garantem a soberania e a segurança do país. Imagina se fosse um brasileiro nato, né? Um brasileiro naturalizado, ele for oriundo, por exemplo, um paraguaio nato. Existia uma nova guerra entre o Brasil e o Paraguai. E aí? O seu coração e a sua razão ficará no meio termo, né? Pode ficar confuso para que, de fato, ali seja garantida a segurança de um país, né? Então, presidente, esses cargos, né? Eles têm de ser de brasileiros natos, justamente para a segurança, para a soberania de um país. Se existe, por exemplo, conflitos bélicos, né? Beligerantes entre países, por exemplo, de fronteira, no caso, ou outros países, não pode ter dúvida, tanto no coração quanto na razão daquela pessoa que exerce aquele cargo. Então, não pode ser um paraguaio nato e um brasileiro naturalizado exercer, né, a presidência da República. Imagina no caso de um conflito armado entre o Paraguai e o Brasil. Então, por isso que esses cargos eles são de relevância tanto para a segurança e soberania do país. Tá joia? Olha lá, então nós fizemos aí um resuminho legal para que você decore isso aí. Gente, voltando aqui, um ponto importante aqui que eu destaquei lá, ministro do STF. Aqui lá na prova eles põem presidente do STF. Não, são todos os ministros, tá joia? E lá embaixo está lá, ministro de Estado de Defesa. Lá na prova eles costumam colocar ministro de Justiça e Segurança Pública. Não,
o ministro da Justiça e Segurança Pública pode ser, sim, brasileiro naturalizado, porque questões de segurança interna. Quando eu falo de segurança externa, por exemplo, aí, é o ministro da Defesa, sim, tem que ser brasileiros natos. Tá joia? Então decore isso aí para a prova. Olha lá. Tá vendo bem os resuminhos legais aí para que você decore para a prova. Tá joia? Olha lá, parágrafo 4. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que? Então, olha só, nós temos uma situação de perda da nacionalidade. Lembrando que, em nenhum momento, pode-se caçar algum direito, e principalmente caçar a nacionalidade, porque isso é algo ditatorial, isso é algo arbitrário. Pode sim a pessoa perder a nacionalidade. Primeiro, se tiver cancelada sua naturalização, ou seja, o brasileiro nato, né? Desculpa, o brasileiro naturalizado, né? Por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, se tiver cancelada sua naturalização, o brasileiro, por exemplo, naturalizado, por decisão do Poder Judiciário, por uma atividade nociva. Professor, o que é uma atividade nociva? É uma atividade prejudicial, né? Por exemplo, o cometimento de um crime, né? Ao interesse nacional. Então, ele vai perder a nacionalidade, e a gente, né, sabe muito bem, no artigo 5º da Constituição, que estabelece que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, se ele cometeu o crime comum antes da naturalização ou a qualquer momento o tráfico ilícito de entorpecentes. Além da sua perda da sua naturalização, ele corre o processo ali de extradição. Tá joia? E lembrando que nenhum estrangeiro pode ser extraditado por crimes políticos ou de opinião. Também está no artigo 5º, muito importante para a prova. Olha lá. Então, aqui também no segundo ponto, que a pessoa vai perder a nacionalidade quando adquirir outra nacionalidade. Olha só, então é a regra. Se uma pessoa ela perde a sua quando adquirir outra. Isso é a regra. Agora, tem duas exceções que quando a pessoa adquire uma nacionalidade, ela não perde a sua originária. Em dois casos. Primeiro, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. O que está querendo dizer aqui? Se a lei estrangeira reconheceu, né, a nacionalidade originária, por exemplo, o brasileiro nato, né, a Alemanha reconheceu aquela nacionalidade brasileira. Ele vai e busca a nacionalidade alemã. Ele não tem que se desfazer da nacionalidade originária brasileira. Houve o reconhecimento pela lei alemã, por exemplo, né? Olha lá. E nesse caso, a gente aplica-se tanto aos brasileiros natos quanto naturalizados. Bacana? Né? A questão da perda da nacionalidade. Então, no caso dela, se a lei estrangeira reconheceu a nacionalidade brasileira, tranquilo, ele não vai perder. E a outra situação aí que não vai perder, quando a lei, a norma estrangeira impõe a naturalização ao brasileiro que reside no estrangeiro, como condição para permanência no seu território ou para exercício de direitos civis. Então, por exemplo, lá em Israel, para que aquele cidadão brasileiro ele permaneça lá exercendo os direitos civis, por exemplo, ele case lá com uma cidadã de Israel ou exerça lá, por exemplo, o direito à carteira nacional de habilitação, ele é imposto a ele que ele seja naturalizado de Israel, né? Ou seja, ele não vai perder a sua nacionalidade originária brasileira. Então, uma das formas de permanecer com a nacionalidade brasileira é quando o país estrangeiro, né, pela norma estrangeira, impõe que ele seja natural daquele país, né, para que ele exerça direitos civis ou que ele permaneça naquele território. Então, ele permanece com as duas nacionalidades. Então, no caso, o indivíduo vai ficar com a dupla nacionalidade. Bacana? Importante destacar aí. E lá no artigo 13, né, tranquilo aí para a prova, estabelece que a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil, né, tranquilo, e são os símbolos. Isso aqui é meramente para decorar, viu, gente? Aqui a literalidade cai na prova da Constituição. Quais são os símbolos do Brasil? Isso cai em prova. A bandeira, nós temos a bandeira do Brasil, o hino brasileiro, as armas, né, as chamadas armas cruzadas, e o selo nacional da República de 1889, né, no caso aí, quando o Brasil se tornou a República Federativa do Brasil, né, como forma de governo, né? E lá no parágrafo 2º estabelece: os estados, DF e municípios poderão ter símbolos próprios. Tranquilo? Então, gente, isso aí é o artigo 12, 13, que trata da nacionalidade. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço.